Bom, fala aí, pessoal, beleza? Mais um episódio aqui do nosso Poker Talks, né? Hoje um episódio especial. Eu tô com aqui dois amigos, dois parceiros, que me ajudam muito nessa caminhada, desde que eu entrei no time, desde que eu virei manager, coach, enfim, duas pessoas que eu devo muito profissionalmente, todo apoio. O primeiro é o Alex, Alex Miranda, que muitos já tiveram muitas conversas dentro do time, com certeza. Não sei se já viram a carinha dele ali, mas hoje vamos conhecer um pouco melhor. E o Rod, acho que se você fala Rod Férez, você lembra de Pocar Latina, né? É um sinônimo que parece que uma coisa não se desgruda da outra. Então, que tá, não sei quantos anos aí nessa caminhada, mas ele vai falar pra gente, né? E então acho que é um episódio muito especial também, é um episódio para a gente falar um pouco do nosso trabalho, o que que a gente espera de tudo do jogador, né? O que que a gente vê de um jogador bom, num jogador que precisa de mais ajuda. E aí eu vou começar com o Alex aqui falando um pouco, Alex, fala um pouco de você, como é que foi essa história na Pocar, como começou. Pode, agora o espaço é seu e vamos tocar esse barco aí. Valeu, Vitor, obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Boa tarde, Rod. Boa tarde aos jogadores aí, né? O contato geralmente que os jogadores têm comigo, geralmente eu sou o portador das más notícias, né? Então, brinca... brincadeira à parte, mas a gente teve bastante contato ali também na PEX. Eu conheço o poker, né? E conheci o poker em 2010, então em 16, então aí é um longo espaço de tempo até a tomada de decisão. Eu tenho minha graduação, né, meu curso superior, tenho meu curso técnico, eu tenho a minha carreira na indústria metalúrgica e automobilística aqui na região metropolitana de Minas Gerais. Mas em 2016 eu tomo a decisão de trazer a minha experiência, né, como gestor, é, mas no intuito do empreendimento, né? Eu queria que a minha carreira de jogador fosse a minha empresa. Eu via dessa forma. Em 16 eu tomo essa decisão. Então foram 6 anos do momento em que eu conheci o poker até a tomada da decisão. Em 16 eu consigo entrar em um projeto. Esse projeto não dá muito certo e eles me apresentam um time maior. Todos desse projeto vão para um time maior. Mas aí eu já tinha conhecimento da Pocar, então eu tento me aplicar na Pocar e recebo um e-mail do Rodrigo, né, negando a minha aplicação. Fico um tempo dentro desse time e aí quando eu entendi que era o momento, faço uma segunda aplicação e em 2017 eu consigo essa oportunidade da Pocar, na Pocar, que era o meu objetivo, né? E aí foi tudo muito rápido, né? Porque de 17 eu começo como jogador, tentando a carreira como poker player, né? Escalar os limites. E em 18 eu recebo o convite, né? Para estar somando, né? Para estar me juntando ali aos managers. Então, no momento era o Rod e o Caio. E de 18 até o dia de hoje a gente está aí na empreitada aí no dia a dia. A minha especialidade, né, o que eu tenho paixão, o que eu gosto de fazer, além da gestão como um todo dos jogadores, é trabalhar mesmo na formação de profissionais de pôquer. Então, eu tenho focado bastante nisso, tanto na gestão, no acompanhamento, mas também na gestão e de novos jogadores. Acredito que a minha caminhada, tentei ser um pouquinho breve para não estender muito, Vitor, mas Não, tá do ótimo, deu para conhecer, início, deu para entender. tá? Então, meu, Pode do meu falar o quanto. início, Aham. tá? É do início de 2010 até o dia de hoje, essa aí que foi a caminhada. Tá uma caminhada longa já também, hein? Tá É, conhecedor do assunto. E aí o Rod agora que chega aí vem o caminhão de experiência, né? Eu ah, me sinto um recém-nascido perto da experiência do Rod, não te chamando de velho, tá, Rod? Pelo amor de Deus, tá? É que a gente tem quase a mesma idade, mas eu comecei mais tarde no poker, então acho que o Rod pode falar bastante aí também do quanto dessa trajetória dele, que não sei se todo mundo do time conhece, acho que muita gente também tem essa curiosidade. Então, manda bala aí, Rod. Fala aí um pouco como começou tudo, como foi o seu começo com o poker até, um pouco antes também. Be- Beleza, Vitor, obrigado novamente pelo convite. Espero participar as próximas vezes, né? A gente vai pensar em novas pautas. Então, o objetivo desse aqui
desse projeto, né? O Vitor já explanou e alguns nos primeiros, né, Vitor, ali, que é criar esse contato próximo, né? A gente está junto com vocês, jogadores, sempre para ajudar vocês a melhorarem, a crescerem. E não pode ficar só na escrita, né, Vitor? Então a gente tem que estar, né, aqui também, fazendo chamadas e estamos sempre disponíveis para vocês. Mas só para responder a tua pergunta, basicamente eu venho de uma família de jogo, né? Então, é, desde pequeno, assim, né? Meus pais jogavam, não era pôquer, né? Era um outro jogo, que se chama Pontinho, né? Para quem conhece, é parecido com cacheta, assim, mas é mais gostoso, é mais dinâmico. Então, desde pequeno eu já ia ali na mesa e ficava ouvindo, prestando atenção, e claro que isso vai despertando, né? Curiosidade e também alguns outros elementos, né? Referentes a isso, né? E aí depois levava cafezinho na mesa, marcava e tal, para ganhar um troquinho, né, Vitor? Também ali desde pequeno, também já dando valor. O Mas em Roy já relação ao subindo, né? o Roy já subiu, né? Trabalhar no Roy. Mas aí no poker eu comecei a jogar, acho que em 2008, na verdade. Eu ganhei um free roll gigante no part, assim, né? Tipo, claro que aí o nível, free roll e tal. E aí aquilo me despertou essa curiosidade, né? Opa, dá para ganhar dinheiro com isso? O que que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que buscar, né? Então aí eu joguei. Tentei ali por conta, Sitting Go, acho que todo mundo, né, principalmente no passado, né, que tinha muitas opções de Sitting Go disponíveis, né, dentro do PokerStars, que era o maior site, né, hoje é o GG. Então eu jogava muito ali, até que você começa a ter essa gana maior por busca por conhecimento. E na época era muito mais difícil, né, vamos falar 2010, 2011, né, porque hoje tem muito conhecimento, né, tem escolas de poker, tem muitos times de poker, né, também, então na época não tinha tanto, né? Então eu comecei a buscar, eu entrei para um time de pôquer e foi uma péssima experiência, assim, porque era um time. Eu não tenho problema em falar isso aqui, né? Um time que você não jogava por uma porcentagem justa, barra adequada, né? Tinha aquelas outras questões lá de acompanhamento, para não falar outra coisa e tal, que eu basicamente nunca gostei, enfim, acho que é antiético, né? Esse tipo de coisa. E aí foi uma péssima experiência, né? Na época o Luiz, meu irmão, era o fiel escudeiro, então a gente tava meio que junto nos projetos e tal. A gente sai um tempo depois e eu falei para ele, ó, eu nunca mais quero jogar para um time de pôquer, né? Tipo, esse foi meu primeiro manifestação assim da minha mente, né? Não quero mais porque, olha, não quero passar por isso de novo, né? E aí dá umas 2 semanas assim, o Luiz ele acaba descobrindo a pôquer, né? Que ele estava jogando no PokerStars e ele estava jogando contra o Alex Carr, né, que é o dono, um dos donos, CEO da Poker, né? MSU Sir 24, o nick dele, e ele estava com um avatar, né? E aí o Luiz já rapidamente pesquisou no Google ali, viu que era um time de poker, enfim, viu os atributos, né, os benefícios, comparando com outros times da época, né? E aí ele pergunta para o Alex na mesa mesmo do PokerStars, escreve-se em inglês, né, se poderia se aplicar na poker. E aí ele que sim, falou que sim e tal. Aí o Luiz se aplicou. Aí ele veio todo sorridente falar para mim: não, me apliquei na Poker, porque lá, porra, 50% pelo menos, e saca na hora, e não tem essas coisas e tal. Aí eu falei: porra, aí já deu uma brilhada, né? Já o meu olho já deu uma brilhada, né? Aí eu me apliquei, aí eu acabei sendo aceito e o Luiz não, né? Foi que o gráfico dele estava meio cardíaco na época, né? O meu estava um pouquinho mais consistente. Aí eu entrei, depois ele entrou, né? Aí isso 2013, né? Então faz bastante tempo. Aí eu fiquei nesse projeto como jogador por alguns anos, né? E aí 2015 surge essa oportunidade, né? De dar de trazer a poker, né? Focada nesse mercado brasileiro na América Latina e aí eles escolheram, né? Na época eu, o Luiz, o Cavalito, tava também o Alex C, né? Para tocar esse projeto, né? Então eu sou meio que o último dos moicanos aí, né? O Luiz até outro dia estava aí como coach também, aí ele teve que sair por alguns projetos pessoais, não que seja permanente, né? Mas é momentâneo. E aí desde então tô aí, né, cara? Então são mais de 10 anos, né, fazendo esse trabalho de gestão com vocês. Minha formação original é jornalista, né? Então a gente tem que saber gestionar pessoas, né? E ser eclético na questão dos assuntos, porque eu, basicamente, como jornalista, eu trabalhava focado mais no esporte, né?
Mas aí daqui a pouco comecei a fazer de tudo, né? Ah, greve do Correio, aí ligava para o sindicato, greve dos bancos, ligava para o sindicato, não sei o quê, roubo, não sei. Então, enfim, eu tinha que saber de tudo. Ah, o dólar caiu, a economia e tal. Enfim, então isso me deu uma base de formação, né? Além da, claro, da faculdade, para saber me posicionar e direcionar em diversos assuntos, diversas categorias e pessoas, né? Então, acho que até com modéstia à parte, né? Acho que todo mundo aqui me conhece, né? Então, acho que por isso que eu estou há tanto tempo, né? E faço bem, né? Novamente, eu não quero ser, eu quero ser modesto, mas enfim, eu acho Pode que eu falar, faço. Rod. Pô, levanta esse Então, troféu, pô. Vai, vai. eu É acho isso. que Tem os mérito, tem jogadores mérito. Aham. que já passaram por mim aí, né? Pela Poker, enfim, então é muito difícil achar alguém que vai falar assim, o Rod, pô, é assim, assado. Então, eu acho muito difícil porque eu sempre procurei entender todas as situações, né? Eu sei que, como o Alex falou, ele é o portador de más notícias, ele tava brincando, né? Na verdade. Claro, não só más notícias, né, É, Rod? Eu dou uma não, VAMP tudo, também. exatamente, tudo na vida você vai ter o ônus e o bônus, né? Então tem a parte boa, tem a parte ruim, a parte chata, então isso é normal, né? Qualquer parte da vida, no trabalho, no amor, na família, e enfim, coisas do cotidiano, né? Então, basicamente, como eu estava falando, então, mais de 10 anos, né? A gente começou em setembro de 2015, aí eu passei já a trabalhar na Poker Internacional também, né? Parte de fala inglês, aí depois eu ajudei a abrir o projeto da Poker, que hoje é Poker Team, né? Mas na época era Poker Ru, os jogadores ali que falam russo, né? Eles mudaram a nomenclatura devido às questões, né? Infelizmente da guerra, enfim, porque sabe como é que é, né? As questões políticas são muito complicadas. Mas hoje eu foco 90%, vamos dizer, na latina, né, na brasileira, nos jogadores que falam espanhol. E só para finalizar, Vitor, essa minha parte inicial, quando eu entrei no time, na verdade, né, lembra que eu falei que eu comecei, né, a visualizar o poker como uma forma de profissão, né, como uma fonte de renda, que eu acho que esse é o principal objetivo que todos que jogam poker têm, né? Você quer ter uma liberdade para poder fazer, tomar suas decisões, né, ou tomar o rumo da tua vida, mas claro, também pautado na questão financeira, porque isso as contas, os boletos, né? Você tem duas certezas na vida, né, a morte e os boletos, né? Então, é basicamente isso. Então isso sempre vai chegar. É, então eu quis entrar num time, né, justamente para aproveitar toda essa possibilidade que o time te dá, né, um ambiente profissional, né. Claro que tem times e times, né. Estou falando da poker em específico, então ambiente profissional, uma condição justa para você desenvolver o teu trabalho e te passando uma condição técnica para isso, né. Não é só você sentar, ligar o computador, apertar botão e achar que vai ganhar, né? Se fosse assim, seria maravilhoso, mas não é, né? Então, na época o Alex Carr, né, fez a entrevista comigo e eu tinha muitas dúvidas, porque o meu inglês era ruim, sabe, Vitor? Eu não falava inglês, né? Falava inglês que a gente aprende no colégio, ali na quinta série, sexta série, enfim. E eu tinha muitas dúvidas se eu ia conseguir desenvolver o meu jogo se eu não entendia a língua que eles tinham, porque na época, para quem não sabe, né, a Poker não tinha essa divisão que hoje tem, todo o material aí disponível, mastigado, enfim, para vocês em português ou espanhol, enfim, vídeos Sim. legendados, né, E também etc. não tinha muito material em português, né, na época. Tipo, tinham alguns, Exato. tal, mas hoje em dia é bizarro, assim. Hoje em dia, nossa, pô, tem de tudo. Não, sim, exatamente. Aí na entrevista com o Alex, né, eu estava usando o tradutor, né? Ele escrevia, eu colocava no Google Tradutor, e aí eu escrevia em português e colocava em inglês para ele, né? E aí eu fui honesto com ele. Eu cheguei e falei, Alex, como jogador, né? Não sei se vai dar certo, porque eu quero entrar no teu time para me desenvolver, para aprender o conteúdo, para ver os vídeos, para melhorar como jogador, né? Eu tenho meus objetivos, né? E eu acho que não vai dar porque meu inglês é ruim, né? Ele falou, não, mas teu inglês me parece bom e tal. Eu falei, tô usando o Google Tradutor aqui e tal, né? Só que aí uma coisa que me pegou, e até por isso que eu tô contando essa história, tipo, o Alex, ele acreditou em mim ali naquele momento, né? Ele falou, cara, tipo, eu entendo e tal, mas, pô, tente, né? Você não tentou. Então, por isso que eu tô falando isso. Porque essa questão da resiliência, né? Que vai te mover e talvez você chegue aonde você nem imagina chegar, né? Não só no poker, mas acho que em tudo na vida, porque você tem que trabalhar em cima de um objetivo. Se a gente fica meio largado, né? A gente vai pulando de galho em galho, a gente não segue processos, né? Então você tem que ser resiliente, ter um objetivo, né? Então o cara acreditou em mim,
né, naquela época, e aí eu procurei, dei a cara a tapa, né, cara? Tipo, comecei a escrever nos chats e desenvolver um pouco melhor. O Luiz também me ajudou bastante com essa questão do inglês, que ele já falava um pouco melhor, mas não era fluente também. Comecei a ver os vídeos, né? Primeiro procurei um coach que meu ouvido se adaptasse um pouco melhor à questão do sotaque, né? E foi até o Alex, né? O Alex Carr, enfim, por coincidência. E aí comecei a participar dos webinars, eu tinha medo, né, ali no início, assim, porra, mas se o cara me chamar, porque os webinars é meio parecido como ainda é, né? Tipo, o coach está apresentando, daqui a pouco ele chama alguém ali, ó, Vitor, e esse spot aqui e tal, como é que você joga, o que que você achou? E daí eu tinha medo que o cara, putz, se o cara vai me chamar, será que eu vou entender a pergunta? Será que eu vou saber responder? Enfim. E aí, cara, aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, aqui, e até eu quero dar essa abertura também para os jogadores que estão aqui com a gente agora, né, nesse webinar, nesse seminário, ou os que vão assistir depois, que a gente não pode ter medo, né? A gente não está sendo julgado, né? Por mais que o mundo seja meio assim, infelizmente, com essa questão de rede social, tá todo mundo meio que em pauta ali, né? Sendo analisado o tempo todo, mas acho que a gente não pode ligar para isso. Por quê? Porque você tem que ter um objetivo definido. E aí você tem que passar por cima de todas as diversidades que vão surgir nesse meio do caminho, porque não, se fosse tudo só flores, né, seria muito fácil, né? Mas enfim, essa foi meio que uma explanação inicial aí, Vitor, até me estendi um pouquinho, Perfeito. né? Não, perfeito. E Ótimo é isso. depoimento. Com certeza, eu acho que, assim, já agrega muito, né? Primeiro, falando da sua experiência, eu acho que agrega muito ver que as pessoas também saberem que você passou por etapas, né? Que você também não desistiu em algum momento, que você buscou o seu caminho em algum momento, que você soube passar por momentos ali que você tinha uma diversidade, que fosse, no caso, a linguagem e tal, e você se adaptou, né? Eu acho que o poker é muito isso, né? O poker tem muito esse poder de adaptação, de ser meio camaleônico, assim, de entender que os cenários mudam e você tem que acompanhar os cenários, né? Porque eu acho que quem fracassa é quem desiste e quem não respeita o processo. Esse é o perfil de quem fracassa, né? Quem persiste com um foco e conhecimento dos projetos e conhecimento dos processos e confiança, principalmente no time que você está inserido, com muita boa comunicação, eu acho que esse jogador, essa pessoa tem É que, total capacidade de ter sucesso, né? é que eu acho que assim, ó, só para você também já poder ir trabalhando as pautas que eu sei que você preparou, Uhum. o poker, na verdade, né, a vida de jogador de poker, ela é uma vida muito solitária, né? E é difícil, né? Você ficar ali 10, 12 horas, quase que diariamente, né? A gente não recomenda que seja diariamente, mas tem uns taradinhos aí, né, que jogam todo dia. Tá ok, Deve estar né? aí a galera do chat aí, ó. A galera do Então. chat deve estar aí É. uns outros aí. Cara, e é difícil, assim, porque tipo, você ficar 10, 12, 14 horas todos os dias jogando e tendo ali 5 minutos para, porra, para poder, às vezes, passar uma água no rosto, dar uma esparecida, né? Ir no banheiro, pegar uma água, bater um papo ali com a mulher, com o filho, enfim. É complicado, né? E a gente apanha, o jogador, né? Ele apanha muito mais do que ele bate, né? Assim, isso é claro, você vai, cada 10 sessões, talvez você perca em 7 ou 6, empata uma e ganha duas, três e tal, mas às vezes, quando você tem aquela explosão, né, no ROI, dependendo do torneio, aí ele compensa tudo, né? Então, por que Sim. que eu falei da questão solitário? Porque a gente, como ser humano, né, isso é óbvio, a gente precisa muitas vezes desabafar, né, conversar sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia com pessoas da nossa confiança. E você, como jogador de pôquer, é muito difícil muitas vezes você conversar com a tua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua esposa ou esposo, enfim, né, amigo, porque eles não entendem a maioria, né, não entende como funciona exatamente a questão do jogador de pôquer. Então eu, por exemplo, quando eu deixei meu trabalho de jornalista, eu trabalhava no segundo maior jornal aqui de Curitiba. Cara, minha mãe fez um inferno ali na época, pra mim, pro meu irmão também, que era designer. Tá, porra, vagabundo, vai sair pra jogar poker, tá? Porque as pessoas não entendem, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ninguém é obrigado a Sim. entender como é que é esse mundo, né? Então é muito difícil. Então, o que eu recomendo é, se você passa por uma situação como essa, né? As pessoas que estão assistindo esse vídeo ou estão aqui com a gente, cara, procure dizer o mínimo de detalhes possíveis, né? Tipo assim, como é que você tá indo, Zezinho? Cara, tá legal, tô indo bem, estamos caminhando, mesmo que não esteja indo bem, né? Então, assim, é complicado, cara, porque esse desabafo, por isso que eu falo, tipo assim, os jogadores eles guardam muita coisa pra si, né? Porque ninguém gosta de ouvir sobre bad beat, né? Mas é normal, cara, tipo, você se sente mal ao molhar uma FT, ao tomar uma bad beat, ou tá rolando mal, perdendo flips e tal.
né? As coisas não estão acontecendo, então são várias nuances, né? Que você tem que saber trabalhar. Depois eu vou passar algumas coisas que eu anotei em relação a isso, mas só para dar dar Sim, uma E, pincelada. sim, e pegando um gancho no que vocês estão falando, tipo, muitas das vezes no nosso dia a dia parece que o nosso foco é simplesmente se o jogador está ganhando. E o nosso trabalho ele não é só trabalhar com jogadores vencedores. Isso é importante. Mas o nosso trabalho é ajudar com que esses jogadores vencedores que estão vencendo, né, que eles tenham também uma clareza, é, eles tenham a capacidade de construir uma carreira sólida, que eles consigam administrar. Tem muito jogador que a gente vê o cara ganhando, e quantas vezes 3 meses depois, 2 meses depois, está o cara ali no chat de jogador. Pô, tô passando dificuldade. Aí o nosso trabalho também é ajudar com que o cara tenha consciência de que ele precisa administrar bem, né? Esse é e na minha opinião, esse é o nosso principal trabalho enquanto gestores, né? De orientar o cara, de conversar, de abraçar, de mostrar, olha, tu precisa administrar bem, né? Então, mais do que a gente simplesmente trabalhar com jogadores vencedores, a gente quer apoiar para que esses jogadores tenham uma carreira sólida, sabe? perfeito. É, Não, é isso. Eu acho muito massa, Alex. E Roger também, obrigado aí pelo depoimento. Eu acho que o que já pode ser um gancho, inclusive, para o que a gente vai para a nossa primeira pergunta aqui, né? Que o que é nós, como managers, o que a gente cobra, o que o time, né? Falando como time, cobra de um jogador, né? O que que a gente é algo inegociável, ou a gente cobra de forma leve, ou de forma mais aconselhadora, né? Então, Alex, já que você já está na pegada aí, vinha falando, então fala um pouco o que você acha que para o time ou para você como manager, o que você considera mais importante, que você acha que mais vai pesar na carreira do jogador, no sentido da nossa cobrança em relação à carreira dele, né? Então, Vitor, cara, em relação aos jogadores, eu gosto muito de dividir dois momentos, né? Porque os jogadores, quando eles chegam na Pocar, eles não, principalmente agora com a implementação da Apex, que é uma partição da Latina que ela dá oportunidade para jogadores que não seriam recrutados. E ainda assim, esses jogadores que não teriam uma oportunidade na Pocar, eles chegam acreditando que eles sabem muito mais do que realmente sabem. E quando eles olham para os números, quando a gente começa a mostrar um report, quando a gente mostra uma stats, o cara começa a falar assim: opa, eu não sei o que que é um float, eu não sei o que que é um probe. E aí tem esse perfil de jogador hoje na Pocar, que é o jogador de level menor, que é um jogador onde a nossa cobrança com esse jogador, ela tem que ser, né, focada no desenvolvimento técnico. Então a gente não espera que esse cara vai profitar X ali todo mês, que esse cara vai ter um ROI de 50%, que esse cara, né? Então, uma coisa absurda. A gente não espera, a gente espera desse cara o que que é esperado desse player. Transparência, uma boa comunicação e que seja um jogador treinável. Um cara que de fato entenda que a oportunidade dele na PEX se deu porque ele tem o mínimo esperado. A gente enxerga ele, olha, esse cara aqui seria um não, mas vamos pôr ele na PEX para ver se eu estou errado? Porque 90% das vezes a gente vai falar, era um não. Esse cara não deveria nem É estar uma na PEX. chance, né? É uma chance, Aham. né? Total, sim. Isso. Esse cara não deveria nem estar na PEX, saca? E, e aí tem o segundo jogador, que aí sim a gente já está falando daquele cara que a gente. Vou aproveitar também para falar de um case de sucesso da Apex, né? Que é o último case de sucesso que me vem. Se tiver alguém aí que passou pela Apex ou que está há algum tempo na Apex, também pode comentar a importância que foi a Apex. Mas é o Lux Manos, o Danilo. Ele é um cara que você também me teve a oportunidade de trabalhar com ele no dia a dia. Tá aí no chat com a gente aí. Tá Ah, aí no chat. tá. Então, Pode, esse é pode, um cara que pode participar depois. eu tenho muito orgulho para falar dele, porque é um cara que chegou sabendo o momento dele, que sempre que a gente conversava com ele, ele aí, o Danilo, ele sempre trabalhou em off, ele sempre trabalhou em off, e hoje é um cara que saiu da Apex, e se eu não me engano, salvo engano, ele tá no level 4, sabe? Então, esse é um cara que valeu a pena a gente ter aberto a porta
da Pocar para ver se o não realmente era um não, sabe? E aí tem aquele outro, e agora ele chega num outro momento dos jogadores que a gente precisa trabalhar e incentivá-los a serem autodidatas, a quebrarem aquele paradigma do passado onde se acreditava que o cara só seria um jogador de sucesso se ele participasse de um grupo de jogadores. E aí o que que acontece no dia de hoje? O jogador pega, ele entra num grupo de jogador, o principal leak dele, ele não defende Big Blind. O do amigo, ele não tribeta. O do outro coleguinha não tem check raise. Aí eles vão estudar Sebet Turn. Tipo, vão fazer um estudo que não vai ajudar o principal leak de nenhum. E aí eles Sim. chegam nesse patamar, e aí eu posso falar, aproveitar que Vai o Danilo tá foda, aqui, fala lá, mano. aproveitar Ô, que Mano, tá, seis, mano. peraí. Ai, Deixa eu mutar aí, alguém tá falando aí, deixa eu mutar, é, peraí. então aproveitar que o Danilo tá aqui, eu chamei Ó, ele e falei pra ele, falei, cara, tu tá num grupo de jogador que vão travar tua evolução, tu tá em outro momento, teu momento agora é seguir fazendo o que tu já vinha fazendo. E aí a minha visão hoje, quando vem um jogador para Pocar, que é um jogador de base, é um jogador perfil PEX, o que eu espero desse jogador? Que ele seja transparente, que ele se comunique bem, que ele seja treinável. perfeito, perfeito. Massa. Eu acho que deu para entender, né? Tipo, concordo, eu acho que tem muitos pontos que realmente fazem total sentido em relação, principalmente aos jogadores que chegam, né? É uma oportunidade única, às vezes, num time desse tamanho, num deal tão bom quanto é o da Pocar, né? E aí o Rod acho que pode complementar também em relação aos jogadores que estão mais tempo, num level um pouco maior, o que ele pensa, né? Até porque ele lidou quantos, talvez 1.000 jogadores, Rod, Hum. que você já lidou aí nessa história, então você sabe exatamente quais são os caminhos, né, do sucesso, né? Vitor, na verdade é por aí, cara. Acho que 1.000, talvez até Eu mais, sei. assim, sabe? Contando todas as entidades aí. Na verdade, assim, é complicado, né? Não é tão simples, porque depende muito da pessoa, assim, sabe? Tipo, também, né? Que é o que eu falei, às vezes tem um jogador que não tá muito disposto, né, a ouvir, a melhorar, ou enfim. Então, eu acho que o poker, a vida, né, na realidade, ela é uma constante evolutiva sempre, né? Então, independentemente, eu já ganhei não sei quanto, ou já joguei tal torneio, enfim, tal, cara, você sempre vai ter alguma coisa para evoluir, para melhorar, né? E na vida também, em tudo, né? Então, eu acho que é, tem alguns preceitos que são muito importantes, né? A questão da humildade, né? Para o cara ter humildade de ouvir, né? De escutar, de trabalhar, ter paciência para acreditar que no médio e longo prazo, porque não é o Rod que está falando, o Vitor, o Alex, a Poker, o Poker no geral já mostrou, né? Que no longo prazo, se você fizer bem as coisas, fizer por onde, você vai ser um jogador vencedor, né? Financeiramente. Aí, quanto? Não sei. Vai depender. Tem talento envolvido? Tem talento também, né? Mas eu diria que se você for um cara resiliente, estudar pra cacete ali, né? Ouvir as pessoas que querem te ajudar, né? Os coaches, o Rod, o Vitor, o Alex, o Caio, né? Que não pôde estar aqui hoje com a gente, tá com um filhinho pequeno, né? Para quem não sabe também, então é complicado, né, Vitor? É, você vai conseguir, né? Aí talvez. De filho eu entendo bem, Rod. Você tá com alguns, né, Alex? Eu Parabéns vou aí, fazer cara. um episódio Falar de nisso. paternidade já já. Eu tava pensando nisso outro Pode ser. dia. Vai ser interessante também. E aí, Vitor, só para também falar um pouquinho, né? A pauta, tua pergunta mesmo foi o que a gente espera Em de um relação ao que a gente jogador? espera, né? De Tá, negociável, sei. com um pouco mais leve, um É, pouco mais duro na cobrança, né? Em relação a não, a isso. gente, a gente, questão da cobrança, né, cara, vai depender da recorrência, né? Também, né? Se o jogador é muito recorrente ali, não faz e tal, então a gente meio que, pela nossa experiência, a gente entende que, ó, esse cara que dificilmente vai fazer, né? Tem jogadores que evoluem, que mudam, que melhoram, né? Tem, lógico que tem, né? Mas tem jogadores que também vão ali empurrando com a barriga e tal. Isso é normal, gente. Isso é normal. O que a gente espera, que eu até falei isso em off para vocês, é profissionalismo, né? Muita gente trata o jogo, né? Não estou falando só off poker, não, tá? Muito jogador de poker trata o jogo como, pô, tranquilo, jogo aqui espaçado, tranquilo, ao horário que eu quiser. Então, não, cara, você tem que ser profissional. E você está disputando contra outras pessoas que têm seus próprios objetivos, né? Similares aos seus ou não. Porque eu não estou falando de recreativo, de jogador fiche ou recreativo. Estou falando de jogador que está buscando um lugar ao sol dentro do poker, né? Então você tem que ser melhor que aquele cara, né? E alguma coisa, seja técnica. Se fosse só questão técnica, seria fácil, Vitor.
Tipo assim, pô, o cara é o melhor jogador do mundo. O Phil Hellmuth fala lá, né? Sim, Tipo, Phil ah, Helmut, se não né? tomasse Exato. Dead Beat, eu, né, ganhava todos os torneios. Sim, né? Talvez. Ele, não Se o sei, poker enfim, fosse mas uma calculadora, ele seria o melhor do mundo. É isso. Falei. então não é só Aham. questão técnica também, né? Porque para mim você tem dois tipos de jogadores, né? Estou falando no âmbito profissional, né? Novamente, eu não vou falar aqui de jogador recreativo ou fish, né? Então você tem um jogador que ele está na zona de conforto dele, então ele não aumenta muito o ABI dele, porque ele sabe que ele é bem ganhador ali, ele é consistente, aquilo ali dá uma condição de vida importante para ele, né? Ele consegue traçar alguns objetivos, né? De pessoais, de aquisição, né? De carro, de imóvel, planejar aí casamento, mudança de vida, viagens, bens pessoais, enfim, que eu acho que todo mundo tem esse objetivo, né? Quem não gosta, né, de viver bem. E ele não sai muito daquela zona de conforto porque ele não quer passar pelas swings que o poker que tem, né? Tem swings em todos os ABIs, claro. E tá tudo bem, viu, gente? Para quem é assim, a gente sabe que tem jogadores na poker assim, né? Que não aumentam muito a ABI, que joga um pouco abaixo, tá? Mas tem ganhos, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Ele vai ter um padrão de vida muitas vezes legal, condizente com o que ele almejou, com o que ele quer. E tem um outro tipo de jogador, que é o cara que almeja jogar mais alto e se desafiar e os próprios limites e tal, ver onde que ele pode chegar, barra quanto que ele pode ganhar. Só que tem um preço a pagar. Né? Quando você está com esse objetivo, né? Não que o outro também não tenha, porque às vezes você tem aquela questão do arrependimento, né? Porra, se eu tivesse me dedicado um pouco mais, se eu tivesse tido um pouco mais de arrojo, será que eu não poderia ter, sei lá, ido jogar em Vegas ao vivo, ou ter, sabe, tido mais bons resultados, enfim, ou estava numa condição financeira melhor. Então, quando o cara joga muito alto, o que eu falei que não é só questão técnica? Você tem que ter uma preparação mental muito grande, né? Uma resiliência, e eu acho que tudo é em torno de um objetivo, como eu falei. Eu acho que a palavra objetivo é a coisa que vai te puxar, pro bem ou pro mal. Tipo assim, né? Então a questão financeira também, como o Alex estava falando ali, cara, a gente devia ter tido, eu não sei como é que está a questão da educação aqui no Brasil, principalmente nesse momento, né? Mas, cara, educação financeira tinha que ser uma aula obrigatória até, né? Tipo, porque as pessoas não têm, né? Hoje você começa a ter aí com esses gurus, mas tem muita picaretagem no meio, enfim, né? Tipo, gente que vende curso, vende livro, palestra ou e tal, então a gente não sabe também, né? Se é 100% legal, verídico, enfim. Mas educação financeira é isso, cara. É você saber que vai ter swings que você vai pegar, né? Momentos de dificuldade. Então, quando você ganhar, você não tem que sair gastando ali, tipo, vou falar até se exibindo muitas vezes, paga churrasco e chama amigo, e viaja, e compra carro e tal. Você tem que pensar em investimento, cara. Claro que isso também não pode ficar bitolado nisso, porque senão você não vive, né? A vida você tem que aproveitar, é feito de momentos, né? Então a gente tem que aproveitar os bons momentos, mas essa parte de educação financeira é essencial. Então, só para falar um pouquinho mais, Vitor, para finalizar também, que senão a gente vai ficar umas 2 horas aqui. Tá tudo bem, por Não, mim tá tudo fica bem. tranquilo. Eu também tô tranquilo. É, é. Ô, Rod, só fazendo um Ah, parênteses aí que eu achei interessante, em relação a essa uhum, educação financeira, nos meus primeiros meses de carreira no poker, né, em 2017 isso, eu jogava por conta, né, e aí eu fui jogar um torneio que eu não poderia jogar financeiramente. Aí meu cunhado foi lá uhum. e bancou o torneio. E era um torneio live, 400k garantido e tal. Resultado, eu fiquei em terceiro no torneio e puxei 55k lá. Eu tava, pô, eu sou o Messi da parada, né? Eu falei, eu sou o Pelé da parada, eu sou o melhor da história. E aí eu embolsei lá 27,5 e tal. Só que um erro fatal da minha carreira, e eu não considero nem que foi um erro, foi uma falta de preparo, igual você falou, né? Tipo, não tinha alguém, não tinha um time Custo de do meu lado. aprendizagem. É o custo do Isso, aprendizado. não tinha um Rod, um Alex do meu lado, né, para falar assim, cara, como é que você vai administrar isso, esse ganho, tal? Pô, tem que ser pensado nos meses que você pode ficar meses sem ganhar e tal, né? Eu acabei jogando vários torneios live, assim, saca? Tipo, fui para CPH, fui para BSOP, fui para WSOP aqui em São Paulo, Circuit. achou que E tinha inventado a roda, né? entendeu? Tipo, então acho que tem um pouco disso que você falou, só um pequeno parênteses, porque tem um pouco dessa humildade, né? Tem um pouco de não subir muito ao céu se você tem um big hit, também não se jogar muito ao chão se você tem um momento ruim, né? Sempre pé no chão. E aí eu acho que vem um pouco, né? Tipo, porque a gente tá falando aqui, o que a gente cobre e o que a gente espera de um jogador, né? Vem um pouco de conversar com a gente mesmo, né? Tipo. Cara, pô, eu tive o meu primeiro big hit aqui. O que que vocês acham que é importante nesse momento da minha carreira?
pô, tô numa primeira downswing, o que que vocês acham que é importante? Confiar no que a gente tá falando, né? A gente tá falando de. Eu tenho 9 anos de experiência no poker, né? 7 anos na Pocar. Os dois já falaram a experiência dos dois. O Caio também. Assim, a gente tem muita gente preparada e muita gente experiente. Conversem com a gente, entendeu? Conversem, cheguem na gente. A gente tá aberto a isso. A gente quer ajudar de todas as formas, todos os jogadores a ter o máximo de sucesso possível. É, Então eu passei na pele essa parte financeira, mas aí pode continuar, Rod. Só para não, fazer esse O, na parênteses. verdade. Vai, Alex, pode falar. Não, não, é rapidinho. É porque o jogador, eu gostaria que o Né? jogador entendesse que ele não está só jogando um joguinho, né? Ele está construindo uma carreira e como toda carreira, né? Se tem uma coisa que a gente não vai vencer é o tempo. Então, como toda carreira, ela tem início, meio e fim. Não é um joguinho, é a construção de uma carreira. Então é isso. Sim, sim, perfeito. Não, perfeito. O que eu ia falar, Vitor, que você aprendeu. Hoje você aprendeu, né? Na verdade, Hoje eu né? Em aprendi. relação a. Você Sim. aprendeu. Então, eu falo que assim, se não é pelo amor, é pela dor, né? E E geralmente foi é um pela muita dor. dor. O meu foi Infelizmente, muita dor. infelizmente é pela dor. Mas o que você Sim. falou, só para pegar esse gancho do jogador, cara, não só nessa parte da financeira, né? E, assim, alguns jogadores que têm, às vezes, um pouco mais de flexibilidade comigo, um pouco mais de amizade, enfim, né? Eles conversam assim, né? WhatsApp, me mandam áudio, ou a gente. Eu estou disponível também para chamada, né, pessoal? Assim, eu até não tenho aquela planilha ali, eu tinha e tal, eu até tive que tirar, porque tem muita coisa que eu faço, assim, mas eu estou disponível, tá? Então, assim, quando já deixar claro aqui, quando alguém precisar, tipo, um assunto legal que você quer que eu converse e tal, eu estou disponível, não só o Vitor, o Alex, o Caio também, enfim, né? O Jorge Sim. na parte da ES e tal. Mas isso que você falou, assim, o jogador ele não pode ter medo, receio, né? De falar com a gente sobre qualquer tipo de assunto, assim, sabe? Por mais que seja meio desconfortável, assim, sabe? Porque não tem, cara, não tem punição, né? A não sei que seja algo muito grave, enfim, né? Não quero citar exemplos aqui e tal, mas, cara, sempre todo mundo tem aqui o discernimento do certo e errado, né? Então, assim, todo mundo sabe, pô, quando não tá bem e tal. Então, muitas vezes, você não explanar isso com pessoas que querem te ajudar, né? Seja tua própria família, né? Tua companheira, teu companheiro, enfim, alguém de confiança, ou a gente também. A gente está aqui, estamos no mesmo barco na questão assim. A gente tenta criar um ambiente de trabalho para vocês se sentirem bem e desenvolver da melhor maneira possível, né? Então é isso que a gente traz, um ambiente familiar. Né? Eu não gosto, por exemplo, tem jogadores aqui, né? O Bio, por exemplo, o Bio me chama de chefe, ô, boss e tal, porra e tal. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu não me considero, tipo, eu me considero um parceiro, né, cara? Assim, um amigo aí de vocês nessa caminhada, como o Alex falou, uma caminhada árdua, uma caminhada difícil. Eu não me considero chefe. Por mais que eu sei que tem essa questão de nomenclatura, né? Eu acho que respeito é ambos, né? Todas as partes a gente tem Sim. que se respeitar, tem que ser recíproco, né? Então por isso que eu falei lá no começo, assim, que vai ser difícil desses 1.000 jogadores você encontrar dois ou três que vão falar alguma coisa de mim, assim, sabe? Porque tudo tem seu momento. E não pense que eu já não fiquei pé da vida com algumas situações que aconteceram. A gente está lidando com pessoas, né? O Alex dá risada. Todo E mundo somos tem. pessoas, né, Rod? E Somos somos pessoas pessoas, também. né? Exatamente. Exato. Tal. O pessoal às vezes fala que eu sou meio robô e tal, mas não, né? Então, assim, o jogador não tem que ter esse receio, ele tem que falar com a gente qualquer problema no poker, off-poker, porque muitas vezes o jogador guarda para si e aí quer compensar num volume desenfreado, num monte de tela. Né? Porque a gente sabe que hoje é muito difícil você conseguir controlar esse número de telas, porque, cara, tem jogador aí que tá um level intermediário, enfim, cara, tem 7, 8 sites disponíveis para jogar. Então imagina, se você jogar uma em cada site, já é 8 telas, né, simultâneas ali, né? Então, assim, só para falar um pouco o que o jogador tem que ter também. Você falou o que a gente espera. Eu acho que o que o jogador tem que Isso. ter, né, tem que ter humildade, como eu falei, paciência, comprometimento, né? E uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, é você conseguir ter uma autocrítica e ser capaz de fazer uma autorreflexão, né? Porque assim, é o que você falou, pô, tô ganhando, que maravilha e tal, vamos jogar tudo, e eu tô bom e tal, e quando tô perdendo, sei lá, às vezes a gente começa a se auto-vitimizar, colocar a culpa nos outros, no Rod, na Poca, no Alex Miranda, no Vitor, no Caio, e nunca a culpa é nossa, entendeu? Na Bad Beat, no Flip que você não ganha e tal. Cara, tipo assim, o Alex Carr já falava, né? Quando você tá ganhando, a variância tá te ajudando, né? É bem simples pensar assim, quando você tá perdendo, a culpa é tua. Por quê? Porque é exatamente nesse momento de dificuldade que a gente tem que mostrar e fazer por onde, né? E é como diz treinador de futebol, né, Alex, Vitor? Não quer dizer que, por exemplo, o time tá ganhando, ele é o melhor do mundo. E não é que tá perdendo, ele é o pior do mundo. Entendeu? Ou que tá tudo errado, ou que tá tudo certo.
né? E no poker, em qualquer parte da vida, carreiras, enfim, é assim também. Então a autocrítica é importante. E como é que você vai fazer para ter essa autocrítica, autorreflexão, escutar que querem te ajudar? Deixando o ego de lado, né? Então, o ego é um vilão, cara, para jogador de poker. O ego, o FOMO, né? Para quem não sabe o que é FOMO, é o fear of missing out, né? O medo de ficar de fora. Então, eu preciso jogar esse torneio, eu preciso fazer isso. Não, não precisa fazer nada. É um processo, cara. Como o Alex falou, começo, meio. Às vezes não tem fim, né, Alex? Tem jogador que tá aí há 30, 40, enfim. É, Perfeito. tudo é um processo, gente. Então tem que ter paciência. Não adianta você querer chegou agora e quer sentar na janela, entendeu? Você tem que escutar os mais experientes, você tem que ter resiliência, você tem que ter. Não tem que ter esse ego, tem que ter humildade para aceitar calado muitas vezes, mesmo coisas que você não concorda, porque o poker, cara, ele não é merecimento. Infelizmente, não tem merecimento no poker, ele tem longo prazo, né? Que tem às Sim. vezes gente que ganha e também não merece, né, ganhar. Vamos dizer, pô, o cara é um vadio, o cara não faz nada e tal. Deu um monte de bad beat, acontece. É legal, essa é a magia do jogo, né? Senão Sim. não ia ter jogador recreativo, fixe jogando, porque quem que gosta de ficar 10, 12 horas apanhando e apanhando? Só masoquista, né? Enfim. Então, o jogador tem que entender. Eu sempre procurei passar para os jogadores, né? E até anotei algumas coisas assim, não muito, que eu acredito em 3 passos que são importantes, né, para o jogador. Primeiro, é ele controlar o que ele pode controlar, né? E quem me conhece, já conversou comigo, sabe que eu já devo ter falado sobre isso. E o controlar o que ele pode controlar, ele tem muitas nuances, né? Então você controla se você bebeu no dia anterior, né? Se você está focado, se você não está focado, se você está com rede social aberta, se você não está, se você está em chamada, se você não está, né? O número de telas que você está jogando. Ninguém vai me falar que jogar 15 telas é melhor que jogar 10 ou 8. Não é. Lógico que você vai focar muito melhor com menos telas, né? Então, por exemplo, ninguém vai me convencer que vendo o vídeo, só tomar um gole de água aqui, e não anotar é melhor do que anotar, Sim, sim, sabe? perfeito. Porque você consegue absorver muito melhor, né? E tem várias maneiras de se estudar. Então, controlar o que você pode controlar, né? Muitas vezes você ter a disciplina de, cara, eu tô. Que é que eu falei da autocrítica, né? Então, assim, porra, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu posso melhorar alguma coisa? Geralmente a gente pensa nisso quando as coisas não saem bem, né? Só que você não pode ser teimoso, você não tem que deixar o negócio degringolar, virar uma bola de neve para você começar a tomar algum tipo de atitude, né? Já tive um jogador que o cara pegou um make-up grande, assim, tipo, e o make-up é baseado em ABI, né? Não em números, né? Então, em quantos ABIs, né? O cara, quantos, né, buy-ins ele tá down, vamos dizer assim. E a gente tentando ajudar e falando, e o cara, pô, não, pois é, e tal, mas às vezes é dando muito pôr de falar. Aí depois o cara pegou ali, agora eu aprendi e tal, enfim, não me dê mudar, ou sei lá o que, tá. Acontece também, tá ligado? Então, Aham. assim, tipo, as Sim. pessoas não vão aprender do nada, é um processo também, né? Você tem Sim. que estar, tem que partir de você, né? Então, controlar o que você pode controlar, né? Como eu falei, eu ia falar do off-peak schedule também, que é você jogar fora desse horário de pico, né? Que às vezes pode não Uhum. parecer tão, Alex e Vitor, porque assim, porra, mas e o Big Hit, aquele torneiozão no GG com 10 mil pessoas que eu quero cravar? Se você, amigo, você pode jogar a vida inteira e não cravar um torneio de 10 mil pessoas, a variância é absurda, né? Então, assim, você tem que pensar em ROI, né? Em converter rapidamente para dinheiro, né? Então você vai converter muito rapidamente o torneiozinho ali de, sei lá, 22 com 1.000 pessoas, com 600 pessoas, né? Do que um torneio de, sei lá, de 30 com 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. É muito difícil. Então, o jogador também tem que ter isso dentro dele. Por que que eu falo que é bom você jogar o off-peak, né? O fora do horário de pico? Por quê? Cara, você está fazendo muito mais retas, né? Isso tô falando no âmbito profissional, né? O cara que tem condições, o cara que trabalha por ele. Vai fazer muito mais retas, você vai chegar muito mais, você vai controlar muito mais o make-up, né? Você vai Sim. fazer divisões de lucros com muito mais consistência, né? Ah, Rod, mas e o Big Hit? Big Hit você deixa para algum dia específico, séries, Sim. domingo e Não dá tal. para prever também, né? Big Hit não dá para prever. Claro, E outra, não eu acho que tem. o fator principal de jogar fields menores em off-peak é a questão de você chegar na reta o tempo todo, você treina o seu jogo para quando você Claro. estiver em reta. Porque se você joga muito big field assim, você chega em uma ou duas retas na semana, que seja. Você vai ficar nervoso, você não vai lembrar um spot ou outro de Você vai CM e jogar para tal. trás, jogar para Isso, tipo, trás. você vai falar, pô, essa aqui salva a minha semana, salva meu mês. E aí você vai jogar tremendo ali com a fralda cheia, né? Então, eu acho que o ideal é estar sempre lá na reta e aí durante a semana fazer essa administração, né? O que eu acho que até pode Bem, puxar, Vitor. se o
Pode falar. Pode... Só para finalizar, que eu tinha falado que eram três coisas, né? Então, o Ah, tá. controlar, Vai, que manda pode lá. controlar, né? O segundo é ser 1% melhor a cada dia, né? Então, tem inclusive vídeo do Alex ali, que são vídeos atemporais, né? Vídeo do Alex Carr. Então, 1% melhor a cada dia, cara, situações pequenas do Sim. cotidiano, é 1%, né? Não só relacionado ao poker, né? Mas às vezes ser melhor aí para alguém, né? Que, cara, porque às vezes, a gente tem. É difícil, né? Quando você mora com alguém, às vezes, e muita gente aqui, né, mora com a esposa, com a namorada, com o pai, com a mãe, com o irmão e tal. A gente sempre, às vezes, desconta, né, nessas pessoas próximas as nossas frustrações, né? Então, vira a chave, né? Tenta ser bom para a pessoa que você gosta, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu já passei por isso, né? Que eu sou um pouquinho mais velho, enfim, não tão mais velho e tal, mas é difícil, assim, sabe? Então, o que a gente não pode ter é arrependimentos. Então, ser 1% melhor a cada dia, no poker, obviamente, também, e você confiar no processo do longo prazo, né? Que, como eu falei agora há pouco, não é o Rod que está falando, a poker que está tentando colocar na cabeça de vocês. Cara, tá explícito, não é sorte, gente. A sorte, no curto prazo, ela está presente sim, né? Talvez ali, sei lá, 60, 65% habilidade e 35, 40% de sorte, né? Mas no longo prazo, a sorte diluída, ela inexiste praticamente, né? E são sempre os mesmos que ganham, né? Tipo assim, você vê lá Sim. né? A gente tem exemplos aqui, tem os grandes jogadores aí no Brasil, né? Enfim, no mundo, né? Então, é longo prazo, é o processo, né? E nunca esmorecer, cara. Ter sempre o objetivo e acreditar e fazer por onde. Porque não adianta, que nem o cara que quer, por exemplo, emagrecer. Ah, eu quero emagrecer, mas puta, não tô afim da academia, eu quero comer lá minha macarronada, meu churrasco e tal. Amigo, não vai emagrecer, cara, não tem milagre. Sim. Tem que fazer por Sim. onde. Perfeito. É até interessante essa questão, né, do longo prazo, porque eu acho que se qualquer um aqui, ou quem não tem tanta familiaridade ali com o PT4, quanto menor a amostragem, maior a possibilidade de ter uma diferença entre o EVBB e o BB/100, né? Quanto mais você vai somando mãos, então se você pegar, sei lá, mãos de 2 anos, provavelmente esses dois números, que é o quanto você ganharia se tivesse sido o ideal versus o quanto você ganhou, esse número vai chegando cada vez mais próximo. Isso é uma ilustração do longo prazo, né? Do quanto o EV realmente está agregado ao seu jogo. Porque em um mês, uma semana, pode acontecer de tudo, do EV estar muito acima do BB/100, você está rolando muito acima ou muito abaixo. Mas o longo prazo sempre vai te expor como você é como jogador, qual a sua capacidade. E a magia do poker é que o dia tá aí, o novo dia tá aí, todo o cenário, toda a possibilidade de você melhorar como jogador tá aí. Então esse número pode subir no futuro, apesar de ter sido ruim no passado, né? O que é também algo que eu queria já puxar do Alex, né? Que para como que você acha que é o melhor sentido, né? Esse alinhamento entre esse estudo para melhorar o jogo, para ter um volume e ao mesmo tempo ter essa comunicação com nós. Porque o que eu achei legal do Rod foi ele falar sobre o objetivo. O jogador também pode falar o objetivo dele para nós, né? Sim. Tipo, seja jogar mais caro, seja manter um ABI que ele está acostumado sendo lucrativo, né? Pela sua experiência, o que você sente que para você como manager é o essencial e importante ali entre o equilíbrio entre o estudo, o volume, entre o cara conseguir falar com a gente e a gente conseguir ajudar o cara. Tá. Primeiramente, é a gente quebrar outro paradigma de que o nosso formato ele é engessado, né? O nosso formato ele é uma proposta que ao longo do tempo ela se mostrou eficiente, que jogadores que seguiram e acreditaram nesse processo, eles tiveram resultado, eles escalaram a ABI, né? Mas o mais importante, a gente já conversou isso internamente, é o próprio jogador ter uma autocrítica. É o cara, por exemplo, que não faz os documentos de estudo, como é proposto pela empresa, ele diz que ele se sente melhor só assistir, que ele é o cara que ele aprende assistindo o vídeo. Mas mês após mês, o reporte desse player continua o mesmo. O cara não evolui em nada, ou talvez ele até regride na parte técnica. Mas aí ele insiste de que não, eu aprendo é assim. Mas a gente vai analisar reporte a reporte e o jogo do player não evolui. Então a gente não tem um formato engessado, a gente tem uma proposta que se mostrou eficiente ao longo do tempo. Agora, se o player apresenta pra gente, existem jogadores que estão tendo sucesso dentro do time, que eles estão trabalhando em um outro formato, em um formato pessoal. E tá tudo bem. A gente não vai querer que o cara retroceda o que ele faz. Não, ele tem, não importa se ele tá ganhando, ele tem que fazer o que a gente está propondo. Não, olha aqui, olha.
de fato o que esse cara tá fazendo, a forma que ele tá usando, a estrutura que é oferecida para ele, tá dando resultado. Então, e aí eu vou citar aqui, acho que foi o Bill, uma vez que ele recebeu, e nisso, o Biodelic também, ele pode ser citado sim, porque é um cara que quando ele recebe um Movidal, ele não faz biquinho, ele não reclama, ele não se sente, estão de sacanagem comigo. O que que ele fez? Pelo menos eu lembro dessa época. O Caio deu um Movidal pro Biodelic, e o Biodelic veio com números, com dados e falou: olha, eu entendo, eu aceito, mas nesse torneio, olha meu gráfico, eu acho que eu vou estar perdendo dinheiro e o time também. O que que o Caio fez? O Caio pegou aqueles números, voltou lá, reviu a decisão dele e concordou com o jogador. O que a gente quer é que o jogador ele tenha que ele entenda que o move up e o move down faz parte da carreira dele e vai acompanhar ele até o dia que ele pendurar. Não tem como falar pendurar chuteiras, né? Mas até o dia que ele Pendurar as falar, fichas, sei lá. é, Pendurar o baralho. pendurar o baralho. Então, tipo assim, mas que a gente não é dono da verdade. A gente aceita sim que o player volve, o grupo de jogadores, cara, ele é muito pouco utilizado pelos players. E quando é utilizado, não é de forma profissional, e eu não estou generalizando isso a todos os jogadores, mas sim a grande maioria. Quando ele é utilizado, é de uma forma pouco profissional, é de uma forma pouco madura. Não é o cara que. Pessoal, vocês estão me dando uma Vidal aqui e tal. Queria entender o porquê, porque os meus números estão bons. Às vezes o Movidal não é porque o jogo do cara tá ruim, é porque o comportamento dele não tá condizente com o que a gente espera da postura de um profissional de pôquer. Mas aí, Alex, Hum, só para pontuar também claro. nesse ponto, tem a questão do FOMO, né? A questão do Uhum. jogador, mas pô, morreu. Mas aí o torneio 55, o mini bout builder lá, que eu gosto de jogar, o mini high roller, ou O não eu sei o quê. gosto não joga, né, Rod? Exatamente. Então, assim, um torneio em específico não quer dizer absolutamente nada, gente, no médio Nada. e longo prazo. Nada. Sabe? Ou, eu gosto de jogar 15 telas, eu tenho dificuldade porque eu me dou bem com 16 telas. Beleza, cara, mas você vai se dar melhor com 8, com 6. Né? É difícil, mas é um processo, né? É um Sim. processo que você tem que sacrificar algumas coisas. Tudo para você atingir o objetivo, você tem que sacrificar algumas situações, né? Então, no poker também é isso. Então, porra, eu, por exemplo, todo esse meio do caminho, eu sacrifiquei muito da minha vida social, né? Vamos dizer assim. Porque é difícil, cara. Tipo assim, porque tudo passa por mim muitas vezes, né? E continua assim. Claro que aí a gente conseguiu aprender também, né? Como o Alex estava falando. Nós temos nossas falhas, né? Normal. Porra, quem não tem, né? Se eu não tivesse, eu não estaria aqui, né? Provavelmente. Então, a gente vai aprendendo, né? Com as intempéries que surgem durante esse caminho, essa caminhada. É um processo, cara. É um processo que é difícil. Então, o jogador não é diferente. Então, assim, a questão do estudo, eu sei que muitas vezes é chato, né? Vamos falar aqui, pô, fazer ali 10, 12 itens e tal, enfim, né? E a gente não quer jogador que venha e encha linguiça, ou que use lá o chat Né? GPT para nos enganar, ou enganei os caras lá e tal. Cara, legal. Para você, no curto prazo, legal, né? Você enganou a gente, mas no médio e longo prazo, sabe? Não Tá vai. se enganando. Mas o time X lá, ele não cobre isso tudo, por exemplo, né? Tem algumas coisas tem assim, né? O time Y é assim, o time X é assim. Beleza, cara, mas o time X, o time Y, será que ele tem a mesma preocupação que a gente tem com a tua carreira? Porque assim, uma hora ou outra, cara, você vai estar ali jogando torneio ao vivo sozinho, né? Ou você vai querer dar, sei lá, às vezes jogar por conta em algum determinado momento, ou jogou por conta e tal. Então você tem que estar preparado tecnicamente, mentalmente, financeiramente, são várias nuances, né? Porque tem muito time que ainda. Eu não gosto muito de falar disso, porque, enfim, é um assunto meio espinhão, que tem essa questão do acompanhamento, né? Que é ilegal, que é antiético e tal, mas tem muito time que vai. Então, o cara, às vezes, não tá muito interessado se o cara tá controlando o número de telas, se o cara tá jogando o ABI correto, que de fato é o ABI que ele bate, ou se ele estuda, se ele não estuda, se numa reta não é o cara que tá tocando, Sim. entendeu? Assim, a gente sabe que tem, a gente não vai ser hipócrita e falar que não tem, né? Na poker não tem, nunca teve, né? Então, assim, então, Sim. tem coisas e coisas, né? Vai lá, Alex.
Não, é só. É legal a gente estar conversando isso, porque o jogador, talvez ele nunca para pensar, tipo assim, o que que esses caras querem com isso no longo prazo? É o que você acabou de falar, Rod. O nosso desejo, o nosso case de sucesso é talvez um simples feedback de vocês para a comunidade, para os jogadores que estão começando, tipo, olha, se hoje eu jogo por conta e sou bem sucedido, é graças a Pocar. A gente quer que vocês entendam que amanhã, ali, daqui a um tempo, 5, 10 anos, jogar por conta, ter 100% do deal, seja uma opção na carreira de vocês. A motivação, nós temos jogadores aqui que poderiam estar jogando por conta, mas eles escolheram continuar com a gente. Outros escolheram tentar jogar por conta. E aí a motivação em relação à carreira, você pode até negociar. Hoje eu não estou bem para jogar, mas o compromisso com a tua carreira de fazer o que precisa ser feito nos dias em que você se planejou para estudar, para grindar, não tem negócio. Você não pode negociar com compromisso com a sua carreira.